A vastidão do espaço sempre fascinou a humanidade. Estrelas distantes, galáxias desconhecidas, a imensidão do cosmos. Mas, e se eu te dissesse que alguns dos maiores mistérios não estão lá fora, no espaço sideral, mas sim aqui, dentro das páginas de um livro milenar? A Bíblia, cheia de histórias de fé, amor e esperança, também guarda em suas páginas relatos de seres enigmáticos, entidades que desafiam a compreensão humana e que, ao longo dos séculos, alimentaram debates acalorados entre teólogos, estudiosos e crentes. Seres que parecem ter vindo de outros mundos, de outras dimensões, e que deixaram suas marcas nas escrituras sagradas. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde vamos mergulhar nos cantos mais obscuros da Bíblia, desvendando os mistérios que cercam os 10 seres mais enigmáticos já descritos. Quem é o anjo do Senhor? Um ser celestial de imenso poder, um arauto da vontade divina? Ele aparece diversas vezes ao longo do Antigo Testamento. Em algumas passagens, o anjo do Senhor parece agir como um intermediário entre Deus e os homens, um mensageiro enviado para guiar, proteger ou advertir. Em outras, sua figura se confunde com a do próprio Deus, como se fosse uma manifestação direta do Criador. Seria ele uma entidade separada, um ser celestial de alto escalão? Ou seria o próprio Deus se manifestando de uma forma que os humanos pudessem compreender? Essa dualidade, essa aura de mistério que envolve o anjo do Senhor, só aumenta a fascinação por esse ser enigmático. Nossa jornada nos leva agora para um capítulo sombrio da história celestial, a queda dos anjos. Liderados por Lúcifer, o anjo de luz que desafiou o Criador, esses seres celestiais trocaram a glória do céu pelas trevas do abismo. Mas o que levou esses seres perfeitos a se rebelarem contra Deus? As Escrituras nos oferecem apenas fragmentos da história, narrativas que, ao longo dos séculos, foram interpretadas e reinterpretadas por teólogos e estudiosos. A queda de Lúcifer e seus seguidores é um lembrete constante da batalha entre o bem e o mal, uma luta que transcende o plano material e ecoa pelos reinos espirituais. Entrando no Jardim do Éden, nos deparamos com um dos personagens mais icônicos e controversos da Bíblia, a serpente. Astuta, sedutora, ela sussurra palavras doces no ouvido de Eva, levando a humanidade à sua queda. Mas quem, ou o que, realmente era essa serpente? Seria apenas um animal, elevado pela narrativa bíblica a um símbolo da tentação? Ou seria algo mais, uma entidade demoníaca, um dos anjos caídos disfarçado, buscando corromper a criação de Deus, a própria personificação do mal? A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva. Independentemente da interpretação, a serpente do Éden nos convida a refletir sobre a natureza do bem e do mal, sobre a fragilidade da condição humana e as tentações que nos cercam a todo momento. O Apocalipse, livro de visões e profecias, nos apresenta uma das imagens mais aterrorizantes da Bíblia, os 4 cavaleiros. Guerra, fome, peste e morte, cada um montado em seu corcel, semeando o caos e a destruição. Seriam eles prenúncios do fim dos tempos, entidades reais ou apenas alegorias? A interpretação dos cavaleiros do Apocalipse tem desafiado teólogos e estudiosos por séculos. Para alguns, são figuras literais, seres de poder inimaginável que, no final dos tempos, serão libertados para trazer o juízo final. Para outros, são representações simbólicas dos males que afligem a humanidade: guerras, fome, epidemias e a inevitabilidade da morte. Sejam entidades reais ou representações simbólicas, os 4 cavaleiros do Apocalipse nos lembram da fragilidade da vida e da constante ameaça que paira sobre a humanidade. Em meio aos mistérios celestiais, encontramos um anjo que se destaca pela sua bravura e lealdade inabalável, o arcanjo Miguel.
Seu nome, que significa aquele que é como Deus, já mostra sua importância e poder dentro da hierarquia angelical. Miguel é frequentemente retratado como um guerreiro destemido, um líder nato que comanda os exércitos celestiais na batalha contra as forças do mal. No livro de Daniel, ele luta contra o príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca, e no Apocalipse, lidera a batalha final contra o dragão, Satanás e seus anjos caídos. Mas a força de Miguel não está apenas em sua capacidade de guerrear. Ele é, acima de tudo, um defensor da fé, um protetor do povo de Deus. A devoção a São Miguel se espalhou por diversas culturas e religiões, tornando-se um símbolo de esperança para aqueles que lutam contra as adversidades. Entramos agora em um dos capítulos mais obscuros e debatidos da Bíblia, a história dos Nefilim. Mencionados em Gênesis e em outros livros apócrifos, esses gigantes que habitaram a Terra antes do dilúvio continuam a gerar especulações e teorias até os dias de hoje. A Bíblia descreve os Nefilim como os filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. A falta de informações precisas sobre a origem e a natureza dos Nefilim só aumenta o mistério que os cerca. A morte, essa presença inevitável na jornada humana, assume um significado profundo com o anjo da morte. Presente em várias culturas, ele conduz as almas dos mortos. Na tradição judaica, ele tem destaque na história da Páscoa. Ele é responsável pela última praga do Egito, matando os primogênitos. O anjo da morte nos confronta com a complexidade da vida e da morte. Ao explorarmos os reinos celestiais, nos deparamos com os querubins, seres angelicais de grande poder e mistério. Frequentemente associados à glória e à presença de Deus, os querubins são descritos na Bíblia com uma aparência singular, multiforme. No livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão de 4 seres viventes que ele identifica como querubins. Os querubins são frequentemente retratados como guardiões. As profundezas do oceano sempre foram fonte de mistério e fascínio para a humanidade. E na vastidão dos mares, a Bíblia nos apresenta uma criatura colossal, um ser de poder inimaginável, o Leviatã. Descrito no livro de Jó como um ser monstruoso, com escamas impenetráveis, dentes afiados como espadas e um hálito de fogo, o Leviatã é retratado como o rei dos animais marinhos. Mas o Leviatã é apenas um animal, um monstro marinho real. Ou seria algo mais? Uma criatura mitológica, símbolo do caos primordial? Uma metáfora para as forças indomáveis da natureza? Independentemente da interpretação, o Leviatã continua a fascinar e a aterrorizar a humanidade. Um lembrete constante do poder da natureza e dos mistérios que ainda se escondem nas profundezas dos oceanos. Da vastidão dos oceanos, nossa jornada nos leva agora para a terra firme, onde encontramos o Behemoth, outra criatura colossal mencionada no livro de Jó. Descrito como um gigante herbívoro, com ossos como barras de bronze e membros como varas de ferro, o Behemoth é retratado como a criatura mais poderosa já criada por Deus. Sua força é tamanha que nem mesmo o rio Jordão pode contê-lo. Assim como o Leviatã, a verdadeira natureza do Behemoth é um mistério que intriga estudiosos e teólogos há séculos. Seria um animal pré-histórico, um gigante mitológico, uma representação da força bruta da natureza? O Behemoth, com sua força descomunal e aura de mistério, nos lembra da grandiosidade da criação e dos segredos que ainda aguardam para serem desvendados. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios da Bíblia. Seres enigmáticos, criaturas colossais, anjos e demônios. As Escrituras sagradas, repletas de histórias de fé, amor e esperança, também nos confrontam com o mistério, com a nossa própria finitude diante da grandiosidade da criação. Que essa jornada pelos mistérios da Bíblia nos inspire a olhar para o mundo com mais curiosidade,
buscando sempre o conhecimento e a compreensão, sem nunca perder de vista a fé e a esperança.